Então vamos lá. Tudo bem, galera? Tudo certo? Meu nome é Luiz Guilherme, eu estudo engenharia elétrica na UTF e desde 2018, quando eu comecei a estudar sobre investimentos, eu venho pesquisando, venho estudando a fundo esse assunto e, e é um assunto que eu gosto muito de falar sobre. E o pessoal da UTFest, eles me chamaram, como eu sou membro, eles me chamaram para fazer um mini curso para eles. E o pessoal acabou gostando bastante, então o Gadens, que é o que ele vai falar aqui também hoje, ele acabou me chamando para ministrar esse mini curso para vocês da CEMEC. Bom, como que começou tudo isso? Lá em 2018, eu li o livro que chama Pai Rico, Pai Pobre. Esse livro virou uma chave na minha cabeça sobre como a gente mexe com dinheiro, como a gente usa o dinheiro. E aí eu comecei a ver canais no YouTube, eu via bastante o Me Poupe, da Natália Arcuri, o Primo Rico, e com isso fui começando a ter interesse sobre esse assunto de investimentos e tal, e comecei a me desenvolver a respeito disso. Lá em 2018, em setembro de 2018, eu fiz meu primeiro investimento, foi um tesouro prefixado, depois eu vou falar sobre ele. Fiz esse investimento e quando a gente tá no jogo mesmo, a gente começa a querer estudar mais, a gente se interessa muito mais porque a gente está envolvido com os resultados que vai gerar aquilo lá. Então, a partir de setembro eu comecei a pesquisar mais, como que eu posso ter mais rentabilidade, como que eu posso fazer para ganhar mais dinheiro, né? E aí eu descobri a renda variável. Então, lá em fevereiro de 2019, eu comprei minha primeira ação, foi ITSA3. Então, a partir daí que comecei a montar minha carteira de investimentos mesmo e fui mais a fundo. Então, eu vou passar aqui mais ou menos como que vai ser o mini curso, como que vai funcionar. Eu e o Daniel Gadens vamos estar ministrando ele para vocês. E então vamos lá. Aqui a gente tem um roteiro que a gente fala mais ou menos como que a gente vai fazer. Eu vou falar um pouco sobre essa parte da esquerda, a educação financeira, independência, pensamento de longo prazo, disciplina do investidor, que é uma parte mais subjetiva. E aí tem a parte um pouco mais técnica, que seria como se organizar financeiramente, que é uma parte mais prática, né? Como se organizar financeiramente, como montar uma carteira de investimentos. Eu vou mostrar para vocês alguns aplicativos que fazem para você ter o controle de investimento. E aí vou falar um pouco sobre renda fixa e os impostos na renda fixa. Aí vai entrar o Daniel Gadens falando sobre a parte de renda variável, daí para frente. Então vamos lá. Por que a gente tem que aprender educação financeira? Eu acho que assim, para a gente alcançar a liberdade financeira, tem muito mais a ver com comprometimento, né? Com a gente saber lidar com o dinheiro, do que a gente ganhar mais dinheiro. E também, aqui no Brasil, a gente percebe uma grande defasagem do ensino da educação financeira, porque, por exemplo, lá nos Estados Unidos, as crianças já têm essa matéria, já aprendem sobre isso, sobre esse assunto, lá na escola, nos primeiros anos da escola. Aqui no Brasil, a gente vai começar a pensar em falar sobre dinheiro, essas coisas. Pelo menos no meu caso foi na disciplina de engenharia econômica, no final da faculdade, nos últimos anos da faculdade. Só que isso a educação financeira ela é uma jornada que a gente faz para a vida inteira. Então, quanto mais cedo a gente começar, eu vou falar um pouco mais sobre isso lá na frente. Quanto mais cedo a gente começar, melhor vai ser para a gente desenvolver toda essa parte a respeito do dinheiro.
Entrando um pouco no assunto educação financeira, eu acho legal a gente citar o primeiro exemplo aqui sobre esse conceito, que é a diferença entre um ativo e um passivo. Basicamente, o ativo ele vai ser alguma coisa que você gasta dinheiro e esse dinheiro retorna para você, ele vai te gerar renda, que seria, por exemplo, uma ação, um fundo imobiliário que você compra e ele vai te devolver um lucro. E aí a gente tem os passivos também. Os passivos são as coisas que a gente gasta dinheiro e eles não trazem nenhum retorno monetário, financeiramente falando. Não trazem nenhum retorno, pelo contrário, né? Só trazem gastos. Um exemplo disso é uma coisa que pode ocupar os dois lados, dependendo dos casos. Quando você compra um carro, a gente pode fazer esse carro ser um ativo, quando a gente trabalhar de Uber, por exemplo, ou um passivo, que é quando o carro só gera gastos para a gente. Então, existe essa diferença. A ideia que vocês têm que pegar é que a gente tem que tentar comprar muito mais ativos do que passivos, tentar evitar ao máximo os passivos. É claro que a gente sempre vai precisar tá comprando esses passivos, porque afinal a gente precisa viver também. Mas a ideia geral aqui é a gente tentar diminuir os passivos que a gente compra e gastar mais dinheiro comprando ativo. Também tem um conceito de juros compostos, que é uma coisa que a gente pensa que é só em matemática que a gente vai ver, e, e eles são muito, como que eu posso dizer? Eles são muito úteis para a nossa vida financeira. Um conceito, ele é básico e é importante demais. Por quê? Porque a gente pensa no juro composto como ele sendo o lucro sobre lucro. Então, o, o lucro dos investimentos, ele vai ser cobrado, os juros dele vai ser cobrado em cima do último valor que você tem. Então, não é sobre o valor inicial, como se fosse o juro simples. Dando um exemplo um pouco melhor, o juro simples, por exemplo, você investe R$ 100 a uma taxa de juros simples de 10%, você vai ganhar 120, você vai ganhar R$ 10 em um mês, R$ 10 no outro, R$ 10 no outro. Por quê? Porque no juros simples essa taxa ela é referente a aquele montante inicial que você investiu. Nos juros compostos, ela vai render em cima daquele montante inicial mais os juros já recebidos. Então, por exemplo, no caso dos, dos R$ 100, com a taxa de 10%, no primeiro mês você ia ter os 10%, né, os 110. No segundo mês, você ia ter 10% em cima dos 110 e não em cima dos R$ 100. Então você teria R$ 121 no próximo mês. E assim vai aumentando. Falando um pouco sobre independência financeira, não é bem essa independência que tem aí na imagem, mas foi só uma forma de ilustrar. O que é a independência financeira? A independência financeira ela é quando a renda vinda dos seus ativos, por exemplo, você vai comprar ativos e eles vão te gerar renda. Então a renda desses ativos ela vai ser maior que o seu custo de vida. Então, supondo que você tem um custo mensal aí de R$ 1.000, vai chegar um ponto que você vai comprar tanto ativo que eles vão te dar rendas, diferentes formas de renda, e vai ultrapassar esses R$ 1.000, que é seu gasto mensal. Então, a gente pode falar que você atingiu a independência financeira. É claro que isso é um exemplo, tá? Mas é basicamente assim que acontece. E como que a gente pode chegar na independência financeira?
Na verdade, existem três jeitos, né? O primeiro deles é ganhando na Mega Sena, que é muito difícil de acontecer. O segundo é empreendendo, né? Que seria você criar uma boa empresa, ter lucros recorrentes, e esses lucros vão fazer você ter essa independência financeira, você ganhar mais do que você gasta. E o terceiro, e mais simples, é aquilo que a gente estava falando antes, é você comprar mais ativos do que passivos, ou seja, investindo. Quando você investe, você está aumentando seu patrimônio. Então vai chegar uma hora que esse patrimônio vai render vai gerar tanta renda para você que você vai conseguir, por exemplo, parar de trabalhar. Você não vai precisar mais se esforçar para conseguir aquele dinheiro que vem dos investimentos, porque é uma forma de ganhos que te trazem retorno sem você se desgastar, por exemplo, sem você trabalhar, né? E aí eu coloquei aqui no slide, poupar antes de gastar. Agora que você já sabe como é que faz para chegar na independência financeira, né? Você precisa investir. Como que eu posso dizer? Para sobrar dinheiro para você investir, muita gente me pergunta, na verdade, que como que faz para sobrar dinheiro no final do mês, né? Porque, por exemplo, eu mesmo, quando eu comecei a investir, eu não trabalhava, eu só ganhava o dinheiro dos meus pais. Aí eu consegui ir diminuindo meus gastos a ponto de começar a investir. E a gente poupando antes de gastar, a gente consegue fazer isso de forma mais fácil. Por quê? Porque a gente para de gastar com banalidades, com coisas que a gente não vai precisar no curto prazo. Então, é uma dica a dica básica da independência financeira, que é para você começar a investir, poupe antes de gastar. Então, caiu o dinheiro na conta, já poupa ele para você não, para você evitar de gastar esse dinheiro que você vai precisar lá no longo prazo. Falando em longo prazo, esse pensamento de longo prazo, o que ele vai ser? O, Basicamente ele vai ser o diferencial que vai fazer você ficar rico. Principalmente no mercado da renda variável, o, a gente vê uma volatilidade muito alta. O que seria a volatilidade? A bolsa sobe e desce. Então, do mesmo jeito que ela pode cair muito hoje, ela pode dobrar o preço amanhã. Então, quando a gente foca no longo prazo, a gente dilui essa volatilidade. Então, aqui a gente vê, a gente tem pesquisas que falam que, por exemplo, de um dia para o outro, tem 50% de chance da bolsa cair ou subir. Só que em 10 anos, essa chance passa a ser 95% de chance dela subir, dela melhorar. Aqui olhando esse gráfico aqui, a gente consegue ver mais ou menos aqui em 2010, quer ver? Em 2010 a bolsa estava próximo a 65 mil pontos, mais ou menos. E hoje, em 2020, mesmo após a queda do coronavírus, ela ainda está maior. Aqui essa caída aqui desse gráfico foi quando teve uma queda boa da bolsa e, e fez com que a bolsa caísse a 80 mil pontos. Então a gente vê que é muito difícil o, a gente voltar para o patamar de 10 anos atrás. A gente pode ver a mesma coisa aqui em 98, acho que fica mais fácil de ver, porque ali ficou um monte de número. Aqui ó, em 98 a gente tem a bolsa abaixo dos 20 mil pontos. E aí, indo para 2008, ó, ela estava lá em 2007, ela estava em quase 80 mil pontos e caiu
naquela crise que teve em 2008, mas mesmo assim ela estava ela estava mais alta do que 10 anos antes. Então a gente percebe que o pensamento de longo prazo ele é muito rentável para a gente, ele é muito saudável. E então quais são esses investimentos, né? Quais são os investimentos que a gente tem para pensar no longo prazo? Bom, dentre eles a gente tem alguns de renda fixa, de preferência atrelados à inflação, com uma taxa de retorno para os mais conservadores e tal. E para os mais arriscados, mais arrojados, a gente tem alguns rendimentos de renda investimentos de renda variável. Esses investimentos podem ser ações, podem ser fundos imobiliários e existe uma estratégia no mundo da renda variável que chama Buy and Hold, que consiste em você comprar a ação de uma boa empresa com a intenção de ser sócio dela. É você querer segurar essa ação lá para o longo prazo. Antes de você comprar, você pode falar que essa ação, você pode analisar essa ação olhando para o futuro dela. Ah, essa empresa vai ser boa lá no futuro, tem muito futuro, vai ser perene, é um setor perene e tal. Tem gente que fala que o buy and hold é uma modalidade para investidores preguiçosos, porque basicamente você vai comprar e vai esquecer. Não esquecer, né? Mas vai comprar e você vai ter que só acompanhar aquela empresa para ver se ela mantém os fundamentos dela e tal. Até faz um pouco de sentido também a gente gastar mais tempo antes de comprar a ação do que para ficar analisando ela depois. Então você analisa bem os resultados dela antes, vê se é uma empresa sólida, se ela já passou por algumas crises, se ela está num setor que vai existir por um longo tempo ainda, ou se ela tem péssimos resultados e tal. Então é muito interessante você analisar essas empresas antes de você entrar efetivamente nela e para você entrar com a mentalidade de sócio e não esperar ela subir para vender lá em cima. Aí, falando um pouco agora sobre a disciplina do investidor, a gente tem alguns itens aqui que eu acho importante estar falando para vocês. O primeiro é começar com pouco, mas começar já. Então, a melhor hora para você investir, para você começar a investir, né, foi há 10 anos atrás. A segunda melhor hora foi ontem. E a terceira melhor é hoje. Então, comece já, mesmo que seja com pouco, porque isso vai te dar um retorno muito maior do que você espera. Tem muita gente que fala que o maior arrependimento foi não ter começado antes a investir e a poupar o dinheiro. Então é muito interessante você começar o mais rápido possível e mesmo que seja com pouco mesmo. O segundo passo é você não investir o dinheiro que você vai precisar, pelo menos na bolsa de valores, na renda variável. Por quê? A bolsa, ela é renda variável, ou seja, você pode perder dinheiro, como também pode ganhar. Então, se você pretende usar o dinheiro no curto prazo, curto prazo a gente fala nos próximos 2, 3 anos, até 5 anos, não, não invista esse dinheiro. Por quê? Porque quando você precisar resgatar esse dinheiro, pode ser que ele não esteja, pode ser que você tenha perdido dinheiro, ou pode ser que você tenha uma rentabilidade menor do que a esperada e não consiga receber aquele rendimento que você precisava. Então, se você vai precisar desse dinheiro no curto prazo, não invista ele.
pelo menos na renda variável. O terceiro passo é você investir todos os meses. Por quê? Porque você nunca vai acertar o, quando a bolsa vai estar na mínima, para você comprar as ações mais baratas possível e esperar elas subirem. Por quê? Porque isso é muito difícil de acertar. Tem gente que passa 24 horas por dia olhando um gráfico, esperando acertar o menor ponto para poder comprar as ações mais baratas possíveis e esperar subir para vender na máxima que ela vai atingir. Só que você nunca pode prever isso. Então, a gente investe todos os meses para ter uma recorrência, para fazer uma média ali, de acordo com as nossas necessidades. Eu costumo investir 2 vezes por mês. Uma vez quando eu recebo, eu já poupo o meu dinheiro e invisto uma parte dele e guardo a outra parte para investir mais no final do mês. Que isso dilui ainda mais o risco de perdas. Aí, depois disso, a gente tem a paciência, né? Por quê? A paciência no mundo dos juros compostos, ela é muito mais interessante do que a inteligência. Você vê investidores inteligentes pra caramba, que não têm um pingo de paciência, eles se dão muito piores do que os que têm mais paciência. Ou seja, a matéria de investimentos é uma coisa de longo prazo. Então, ganha quem pode esperar mais pelo retorno. Tanto que a gente vê, eu coloquei aqui cabelos brancos, que a gente consegue ver aqui nessa tabela que a paciência é um grande fator. Essa tabela aqui, ela representa os 5 maiores investidores de todos os tempos. Aí tem duas coisas interessantes que eu anotei, que eu gostaria de falar para vocês. A primeira delas, 4 dos 5 desses caras aí tem cabelo branco. Só o número 4, que tem 55 anos e ainda não tem, mas eu acho que ele vai ter cabelo branco. E, e também, como a gente pode ver, o longo prazo, né? Tem 3 dos 5, 60% tem mais de 80 anos. Então a gente vê que lá no longo prazo vale a pena investir. Ainda no pensamento de longo prazo, a gente vê aqui o Warren Buffett, que ele é o maior investidor de todos os tempos. Ele começou lá com 14 anos, lá com US$ 5.000, e foi aumentando gradativamente. A gente percebe o poder dos juros compostos, que eles são exponenciais. E justamente a potência que ele é multiplicado é o tempo. Então, lá na fórmula dos juros compostos, o tempo ele está na potência, então ele eleva a taxa. Aí tem algumas coisas que eu queria falar sobre esse gráfico. A primeira delas é justamente a paciência, né? Que a gente vê que a gente percebe que ele investe há muitos anos já. Por isso, ele saiu lá de 14 anos com US$ 5.000 para hoje com 8, na verdade, ele fez aniversário esses tempos. Mas, olha, com 87 anos, ele já está com 86,6 bilhões de dólares. É claro que ele vive disso, ele vive desse mundo de investimentos, mas isso só prova que a paciência e o longo prazo é a matéria de investimentos. A gente vê que a maior parte aí da empresa dele investe em renda variável, né? E nem sempre essa renda variável ela vai subir. Então tem vezes que ela vai descer. Ó, ali no ano que ele está com 43 para 44 anos, ele perdeu US$ 15 milhões.
Só que depois, em 3 anos, ali com 47, ele subiu para 67 milhões de dólares. Então a gente vê que a renda variável é uma coisa absurda. Então você tem que entrar com cuidado para não perder tudo e não precisar do dinheiro que você perdeu ali. Imagina se o Warren Buffett precisasse daquele dinheiro que ele perdeu entre 43 e 44 anos. Agora, partindo um pouco para a parte mais prática, né, deixando um pouco a subjetividade de lado, a gente, eu quis mostrar um pouco aqui como que a gente pode se organizar melhor financeiramente. São algumas coisas que eu fiz e que me ajudaram a começar a engrenar nesse mundo dos investimentos. A primeira coisa delas é você anotar tudo. Anote tudo que você gasta, tudo que você ganha. Eu uso esse aplicativo Mobius, que ele é muito bom, dá para fazer planejamento mensal, dá para fazer bastante coisa nele. E ele é bem fácil de usar. Basicamente, você vai lá e adiciona as receitas e as despesas. Você anotando tudo, você vai ter um controle para saber onde que está indo seus gastos e onde que tá entrando mais renda para você conseguir diminuir um pouco os seus gastos e ir fazendo isso gradativamente. Então, o segundo passo seria você analisar as anotações do mês anterior, para você saber o quê? Para você saber para onde que foi seu dinheiro e como que você pode fazer o terceiro passo, que é reduzir os gastos. Então, ali você consegue ver, né, na sua análise, você consegue ver que você gasta bastante coisa em coisas supérfluas, que você não precisa. E dependendo do seu interesse para investir, você consegue reduzir esses gastos, por exemplo, com iFood, com essas coisas, com sair para comer toda hora. Você consegue diminuir um pouco esses gastos para fazer com que sobre dinheiro para você investir. E o último passo é você investir o que sobra. Na verdade, o que eu faço? Antes de tudo, de começar o mês, começou o mês eu já separo o dinheiro. É aquilo que eu falei anteriormente. Eu separo o dinheiro para investir no começo do mês. Aí, passou o mês, fiz tudo que eu tinha que fazer, sobrou dinheiro ainda. Aí tem gente que guarda para investir mais, ou tem gente, a gente fala também para você torrar esse dinheiro, para não sobrar nada, para que você não fique preso aos investimentos, para que não seja difícil investir. Então a gente fala para você ter um pouco de diversão mesmo, né, na hora de investir. Passando aqui. Aí como que a gente pode montar uma carteira? Bom, aqui no próximo slide a gente vê que a carteira ela depende do perfil do investidor. E esse perfil do investidor eles são divididos mais ou menos em três. Tem gente que considera mais um entre ali moderado e agressivo, só que a grande maioria das corretoras, mais para frente eu vou falar um pouco disso, a grande maioria das corretoras dividem em três. O conservador, que é uma pessoa que admite menos risco, mais segurança para a carteira dela, para o dinheiro dela. O moderado, que é ali entre a renda fixa e entre a renda variável, ele é um pouco mais arriscado que o conservador. E o agressivo ou arrojado, que é o cara que não tem nenhum medo de perder, aceita risco e bora para cima. O que difere uma carteira da outra? Não são os investimentos que ela vai ter que a pessoa vai ter na carteira. O que difere são os pesos de cada tipo de ativo que a pessoa vai ter na carteira. Então a gente percebe ali no conservador que ele vai ter muito mais de renda fixa do que os outros. Por quê? Porque renda fixa são investimentos mais seguros, você vai saber quanto você vai ganhar e tal.
Ali no moderado, a gente percebe um pouquinho mais em ações, em renda variável, e no agressivo já é a maioria renda variável e bem pouquinho de renda fixa. Normalmente essa renda fixa do agressivo é só para fazer caixa, para comprar mais ações. Além do perfil, os investimentos, para você montar sua carteira, vai depender dos objetivos dos seus investimentos. Então, como eu disse lá atrás, a renda variável ela é para o longo prazo. Só que se você tem objetivos no curto prazo, então você pode pegar uma parcela dos investimentos e colocar em renda fixa, porque ali você vai saber quando você vai poder retirar esse dinheiro e quanto ele vai render. Então, depende dos objetivos que você vai montar a sua carteira referente àqueles objetivos. Existem vários tipos diferentes de investimentos e depende, e assim seus objetivos vão guiar mais ou menos como que você vai montar a sua carteira. Sobre a planilha de investimentos, eu aconselho que você faça uma quando você começar a investir, que aí você consegue ver certinho, montar para saber o que você está indo, o que está indo em renda variável, o que está indo em renda fixa, para você ter o controle mesmo. Existem alguns aplicativos como o Trademap e o Kinvo, que eles são ótimos para você controlar os investimentos. Você tem uma sincronização com o canal eletrônico do investidor, que quando você compra uma ação, esse canal eletrônico ele vai mostrar lá a ação e essa ação vai aparecer no aplicativo automaticamente. Então, lá no próprio aplicativo, você consegue ver a porcentagem de cada ativo na sua carteira, você consegue até acompanhar o Trademap, ele tem, você pode pesquisar as ações para saber as notícias sobre ela, tem bastante coisa legal. Você consegue ver o rendimento dos seus investimentos, o que está subindo, o que está caindo. Então é bem legal você ter esses aplicativos ou uma planilha do Excel para ter um controle sobre o seu investimento. E agora, falando um pouco sobre os tipos de investimentos que existem, a gente tem a renda fixa, né, que é toda a parte de, basicamente, você empresta dinheiro para alguém e esse alguém ou alguma coisa te devolve com juros. A gente tem a renda variável, que é você investir em negócios, que, que é um dos mais rentáveis, dos tipos mais rentáveis, só que um pouco mais arriscado. A gente tem fundos de investimentos, que você empresta, você compra uma cota, né? A cota de um fundo seria você pegar, por exemplo, R$ 100 e dar para um gestor profissional aplicar nas estratégias daquele fundo. Então, se você tem um fundo, você tem vários tipos de fundos que podem se encaixar melhor para você. Você consegue ver a estratégia antes de comprar e assim ver se é o melhor fundo para os seus objetivos. Então, basicamente, você compra uma cota e aí o gestor profissional ele vai escolher onde coloca o dinheiro. O maior problema desses fundos de investimentos é que os fundos cobram taxas justamente para pagar o gestor que está fazendo isso. Então, eu prefiro investir diretamente o meu dinheiro em renda variável do que contratar um gestor para fazer esse investimento para mim. Aí, a gente tem os índices, que é aquilo que a gente ouve falar, o Ibovespa, a gente tem o IFIX também, existe um índice de renda fixa. O que são os índices? Eles são justamente para indicar como que está indo o mercado, são um termômetro do mercado acionário, no caso do IFIX, é o mercado imobiliário. Então, eles são mais ou menos uma média das empresas e dos fundos que, que servem para a gente ver como é que o geral assim está performando. Por isso que a gente fala muito na bolsa. Quando a gente está falando da bolsa, a bolsa subiu, bolsa caiu, a gente está falando do Ibovespa, na verdade,
porque se o Ibovespa sobe, quer dizer que a bolsa tá, na média está subindo. O Ibovespa ele é formado por 300, se eu não me engano, 300 empresas e... Não, na verdade a Bolsa de Valores tem 300 empresas e o Ibovespa são algumas empresas dessas 300 que são selecionadas para compor o índice. São as empresas de maior liquidez, né, que são mais notáveis no mercado. E os ETFs, eles são basicamente você investir no índice. Então, por exemplo, o BOVA11, ele é um ETF, que seria você comprar uma cota para você investir na bolsa, torcendo para ela subir, por exemplo. A gente tem o ETF do S&P 500. O S&P 500 ele é um índice que replica, ele faz tipo a média ponderada das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, a gente vê que o próprio índice ele fica mudando, ele muda as empresas. Se eu não me engano, é mensalmente que ele faz isso. Ele muda as empresas que compõem o índice, porque só pega as 500 maiores. Então, com R$ 120, se eu não me engano, a gente compra o IVVB11, que é um ETF que replica as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Entre elas está a Apple, Amazon, todo mundo aí. Bom, falando agora um pouco da renda fixa, o conceito de renda fixa ele é o que o próprio nome diz mesmo. Ele é uma renda que você sabe quando você vai receber no final. Então, basicamente, ela só cresce pro final do ponto. Então, vamos supor que você comprou bom, resumindo, a renda fixa, ela é como o próprio nome já diz, né? Ela é uma classe de investimentos que você sabe a rentabilidade no momento da compra. Ela tem regras pré-estabelecidas antes, que faz com que você saiba quando você vai tirar e quanto você vai tirar lá no final. Basicamente, a dinâmica da renda fixa é o investidor ele dá o dinheiro para o emissor dos títulos, os títulos e você recebe os títulos. Seria como se você comprasse ações? Não, você está comprando títulos. Esses títulos, lá no vencimento, eles vão devolver seu dinheiro, só que com uns juros, que seriam essas taxas. Aí, passando um pouquinho sobre as taxas, a gente tem o CDI. O CDI é uma das taxas mais básicas e é uma das mais utilizadas também para reger a rentabilidade dos investimentos de renda fixa. Vamos começar pela Selic, né? Bom, a Selic é a taxa básica de juros do país. Então, normalmente ela é usada para controlar a inflação. Se a inflação está muito alta, eles abaixam a Selic para a população ter mais acesso a juros, a dinheiro e fazer com que a população compre mais para baixar os preços e assim abaixar a inflação. Então a Selic e a inflação elas estão sempre andando juntas. O CDI, que normalmente ele é atrelado à Selic e ele é a taxa que os bancos emprestam dinheiro entre si. Depois a gente tem o IPCA, que seria a inflação propriamente dita, né? Basicamente você pega os preços o IBGE acompanha os preços de alguns produtos e esses produtos eles vão fazer uma conta lá depois que vai mostrar o tanto que o preço desses produtos cresceu. Basicamente o IPCA é o seu poder de compra. Ele vai falar quanto seu dinheiro vale. Aí a gente tem o IGPM. O IGPM ele é uma inflação imobiliária, vamos dizer assim. Ele é muito usado para fazer aquela correção de aluguel.
Então, dependendo de quanto sobe o IGPM, quanto vai ser o reajuste do seu aluguel que você do apartamento, da sua casa que você está morando. O INPC, ele vai ser uma inflação, só que dos produtos da cesta básica. Seria uma inflação para controlar, para o governo medir quanto que está aumentando o preço dos produtos mais básicos possível. Bem aqueles produtos da cesta básica mesmo. Produtos de higiene pessoal e alguns produtos de alimentação mesmo da cesta básica. E a gente tem mais uma sigla, que é o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Esse FGC, o que ele é? Ele é uma garantia de que você receba até R$ 250.000 em caso de perdas na renda fixa. Só que só para algumas modalidades de renda fixa. Tem umas que o FGC não cobre. Então, o Fundo Garantidor de Crédito, ele vai ser unitário por CPF. Então, você pode receber R$ 250.000 por CPF e por banco. Então, ele é limitado também a 4 bancos, né, a R$ 1 milhão. Então, por exemplo, se você perder até R$ 1 milhão em 4 bancos diferentes, sendo 250 mil em cada, você tem essa garantia que você vai receber esse dinheiro. E esse FGC ele serve para trazer muito mais segurança para as pessoas investirem na renda fixa, porque você tem uma garantia que você não vai perder esse dinheiro. Falando um pouco dos tipos de renda fixa, né? A gente tem a poupança, que muitos acreditam que é um investimento, mas não é um investimento. A poupança ela só serve para você guardar o dinheiro. Ela não tem custos de administração, essas coisas. Ela possui garantia do FGC, então você pode perder até R$ 2.000 na poupança, 250.000 na poupança de um banco, que o FGC vai lá e cobre sua perda. Não, a poupança é isenta de imposto de renda, então você não tem que pagar nenhum imposto de renda sobre os rendimentos da poupança. Só que a poupança ela tem um problema que são os rendimentos dela. Olhando aqui nessa tabela, lá em 2018, a poupança rendeu 4,62%. Só que a inflação ela subiu 4,2%. Então, quer dizer que a rentabilidade real do seu investimento na poupança foi de 0,42%. Ou seja, você ganhou 0,42% no ano. Dividido isso em 12 meses, dá muito pouco. E também, outra coisa interessante da gente ver é ali em 2015, que a poupança rendeu 8,7%, só que a inflação subiu 11,54%. Então, quer dizer que você perdeu dinheiro na poupança. Só que não é esse dinheiro perdido que você vai ser garantido pelo FGC, tá bom? Passando aqui, os próximos tipos de renda fixa são, a gente pode falar, o Tesouro Direto. Dentre os tipos de Tesouro Direto, a gente tem o Tesouro Selic, que ele oferece a liquidez diária, né? Então, ele é muito usado para fazer reserva de emergência, porque você pode tirar ele, você pode resgatar a qualquer momento. Aí depois a gente tem o Tesouro IPCA+, que seria uma taxa, o IPCA mais uma taxa fixa, o IPCA com juros semestrais, que vai ser o IPCA, uma taxa fixa, só que ele te paga os rendimentos na sua conta a cada semestre. Aí a gente tem o Tesouro Prefixado também, ou seja, você sabe exatamente
quanto você vai ganhar lá no final daquele vencimento. E a gente tem também uma outra modalidade que seria o prefixado com juros semestrais. Passando aqui. Ó, a gente vê aqui, por exemplo, IPCA aqui no segundo. IPCA mais 2024. Aí aqui a gente tem o vencimento dele. E aqui a rentabilidade. Ó. Ela tem uma rentabilidade fixa de 2,84 mais a inflação. Nesse caso, a inflação pode tanto subir quanto descer. Então, é um risco que você corre nesse tipo de investimento. Ao contrário disso, você não corre esse risco no caso do tesouro prefixado. Ó, ele tem o vencimento lá para 2025 de 6,87%. Só que o revés desse investimento é que se a inflação subir, ficar acima de 6,87%, você vai estar perdendo dinheiro também. Então, cada investimento tem um objetivo diferente. Falando um pouco sobre os objetivos dele, né? O IPCA+, com juros semestrais, eles servem para pessoas que têm já para aposentadoria, né? Porque ele é um investimento seguro, ele vai ganhar da inflação, só que e eles pagam semestralmente. Então você vai ter uma renda semestral caindo lá todo semestre para você. Aí o IPCA ele é híbrido. O que significa? O IPCA mais significa que ele vai render tanto a taxa fixa mais a da inflação e ele costuma proteger, ele serve para proteger a carteira do investidor contra a inflação. Então você vai ter sempre uma rentabilidade um pouco acima da inflação. Aí a gente tem o Tesouro Selic, que é o que a maioria das pessoas usa para reserva de emergência. Ele segue a taxa Selic, só que ele tem liquidez diária, ou seja, você pode tirar o dinheiro a qualquer momento. Por mais que ele tenha um vencimento aqui, você pode tirar o dinheiro a qualquer momento do Tesouro Selic. Aí, indo para a parte privada, né, todos esses títulos do Tesouro Direto, da poupança que eu falei, eles são títulos públicos, então eles são pertencentes ao governo, ao país. Agora, indo para a parte privada, né, a gente tem os CDBs, que são certificados de depósito bancário. Ele é um dos mais populares na renda fixa, porque nele o investidor ele empresta dinheiro para o banco por determinado período tal, e o banco devolve esse dinheiro com juros depois de um tempo. As características dele, ele é garantido pelo FGC, então você pode perder aqueles 250 mil reais em até 4 instituições financeiras. Ele pode ser prefixado, ou seja, você sabe quanto que ele vai render no final, no momento da compra, e ele pode ser pós-fixado também. Então, por exemplo, alguma coisa relacionada a Selic mais 10%. Então, você não vai saber exatamente quanto você vai ganhar lá no final, mas você sabe que ele vai seguir a Selic mais 10%. Até por isso que ele é chamado de renda fixa. Aí a gente tem as letras de crédito, né, que são a imobiliária e a do agronegócio. Esses títulos eles servem para você emprestar dinheiro para o banco, só que o banco só pode investir em produtos ou imobiliários ou agrícolas. Ele ficou faltando um R ali no agrícola. Ele é garantido pelo FGC e ele, na maioria das vezes, é prefixado. Então você sabe quando que ele vai vencer e quanto você vai receber. Passando um pouquinho. A gente tem as letras de câmbio. As letras de câmbio, elas são parecidas com o CDB,
Só que você não está emprestando dinheiro para o banco, você empresta para financeiras. O que essas financeiras fazem? Você vai estar emprestando dinheiro para a empresa emprestar dinheiro para outra pessoa. E aí aquela pessoa vai pagar uns juros para a empresa e essa empresa vai pagar uns juros para você. É mais ou menos assim que funciona. Elas podem ser prefixadas, pós-fixadas, híbridas, que podem ser tanto prefixado como pós-fixado. É protegida pelo Fundo Garantidor de Crédito e ela tem cobrança do imposto de renda e do IOF. Eu vou falar um pouco melhor sobre os impostos mais para frente. Aí a gente tem o CRI e o CRA, né? Eles são certificados de recebíveis imobiliários ou do agronegócio, e assim como a LCI e a LCA, os recursos captados por meio desses investimentos, eles são distribuídos para o setor imobiliário ou para o setor de agronegócio. Nesse caso do CRI e do CRA, eles não possuem incidência do imposto de renda, então você não precisa pagar imposto de renda sobre eles. Uma característica deles é que eles têm vencimentos muito longos, então eles são investimentos para o longo prazo. Você até pode tirar antes, esses investimentos que eu estou falando, você pode tirar antes do vencimento, só que você paga uma taxa em algumas modalidades e você não recebe toda a rentabilidade que você tinha proposto antes. E o CRI e o CRA também, eles não têm a proteção do Fundo Garantidor de Crédito. Então, se perder, perdeu. Aí, por último, aqui nos títulos de renda fixa, a gente tem as debêntures, que as debêntures elas vão ser o quê? Um título emitido pelas empresas, um título de dívida. Então, a empresa quer fazer um projeto, ela vai emitir um título de dívida para vocês pagarem esses títulos, comprarem esses títulos, né? Aí vocês vão estar emprestando dinheiro para as empresas vão lá, fazem o projeto e aí depois te devolvem o dinheiro com juros. E as debêntures também são isentas de imposto de renda. As debêntures elas são utilizadas para empresas que não querem abrir capital na bolsa ou fazer mais uma emissão de ações. Porque quando uma empresa abre capital ou faz emissões de mais ações, ela está vendendo uma parte dela para outras pessoas comprarem e para ela receber dinheiro. Então, as debêntures elas não vendem a nenhuma parte da empresa, só que elas emitem esses títulos para pegar dinheiro emprestado das pessoas e paga com juros. E aí a gente tem os fundos de renda fixa, que são aqueles fundos que a gente compra uma cota e os gestores profissionais investem. E tem uma lei que fala que no mínimo 80% dos fundos de renda fixa tem que estar em renda fixa. O resto pode ser em derivativos, que isso aí é um assunto um pouco mais complicado. Mas basicamente você vai emprestar o seu dinheiro para gestores fazerem o investimento em ativos de renda fixa. Falando um pouco sobre o imposto de renda na renda fixa, a gente tem esses dois tipos, o IOF, que são impostos sobre operações financeiras. Basicamente a gente vê que eles são para você não, como que eu posso falar? Para você não querer vender no curto prazo. Então a gente vê ali, ó, nas modalidades que pagam um imposto sobre operações financeiras, se você desfazer do seu investimento em um dia, você paga 96% dele de imposto. E assim por diante, até que se passar de 30 dias, você não paga mais o IOF. Então ele serve para você não vender, não desfazer dos seus investimentos, não recuperar o seu dinheiro em menos de 30 dias.
Ali e aí a gente vai ter o imposto de renda. O imposto de renda, ele é, pra gente, ele é cobrado assim em diferentes taxas de tempo também. Então, até 180 dias de investimento, o imposto vai ser cobrado sobre 22,5% da sua renda. E aí, assim, vai diminuindo conforme vai passando o tempo. Então, se você deixar mais de 720 dias seu investimento, você vai pagar só 15% sobre os rendimentos. Só que existem, como a gente estava falando anteriormente, investimentos que são isentos de imposto de renda e também do IOF. Isso é mais uma coisa que a gente tem que analisar antes de investir em determinado ativo. Bom, agora eu deixo minha parte aqui, fico por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. Para quem não me conhece, eu tenho um canal no YouTube, chama Cofre Cheio. Então, toda semana eu estou postando um vídeo por lá, falando um pouco sobre investimentos. Eu tenho uma página no Instagram também, chama @cofre.cheio. Nessa página eu estou postando conteúdo todo dia e tá bem interessante, tá bem legal. Quem tiver interesse pode seguir lá, @cofre.cheio e no YouTube, no YouTube é só Cofre Cheio. Espero que vocês tenham gostado até aqui do mini curso. Agora eu vou deixar para o Gadens e até mais. Então, beleza, vamos lá. Olá, eu sou o Daniel Gadens, eu sou aluno de Engenharia Mecânica na UTFPR e eu invisto e estudo a Bolsa de Valores há 2 anos já. E através desse curso, mini curso, eu vou compartilhar um tanto do meu conhecimento com vocês aqui. É um curso bem básico, assim, da Bolsa de Valores, um assunto muito abrangente, assim, e eu vou falar sobre uma renda variável aqui. Então, vamos lá. Renda variável. Então, renda variável, já o nome meio que fala, né? É um investimento aí, no qual não é possível você definir o quanto seu dinheiro vai render em determinado período de tempo. Então, por esse motivo, costumam ser aplicações aí de maior risco, né? Mas, por outro lado, o rendimento pode ser muito maior em um espaço de tempo muito mais curto. Você colocando seu dinheiro em produtos de renda variável, você nunca vai saber antecipadamente quanto que vai ser sua rentabilidade. Ou se realmente você vai ganhar, ou se vai perder, ou se vai continuar na mesma situação. Ao contrário dos títulos de renda fixa, né? Que investimentos de renda variável, eles são extremamente voláteis e você pode tanto ganhar rios de dinheiro quanto perder todo o seu dinheiro de um dia para o outro. Antes de tudo, eu preciso falar para vocês de dois índices aqui, dois que são bem importantes, para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, o primeiro deles é o Ibovespa, também conhecido como Ibov. Esse índice funciona como um termômetro do mercado acionário do Brasil. Ele mede aí por meio de um sistema aí de pontos baseados em reais. Ele mede o desempenho médio da carteira, tipo uma carteira, meio que uma carteira teórica com as ações mais representativas do Brasil. Então, ou seja, ele é um reflexo de como que as ações das empresas brasileiras listadas na bolsa, né, estão se comportando. Pois assim, fora em tempos bem peculiares, se o índice está subindo, o índice Bovespa está subindo, isso quer dizer que as empresas, na maioria, estão indo bem, os investidores estão querendo comprar essas empresas. E se o índice está caindo, quer dizer que as empresas estão indo mal e os investidores estão pulando fora, né? O outro índice aí é o IFIX, que é a sigla para índices de fundos de investimento imobiliário. Esse índice busca representar o desempenho e performance média dos principais fundos de investimento imobiliário. É como se fosse um Ibovespa aí dos fundos imobiliários, né? Aí eu vou falar para vocês os tipos de renda fixa, eu vou falar de fundos imobiliários, vou falar de ações, vou falar de fundos de investimento, vou falar de derivativos, de ouro e de mercado futuro. Não são todos os tipos, né? Eu vou falar dos mais importantes aqui, que se for falar todos vai ficar bem extenso, eu quero dar uma base, assim. Primeiro,
primeiro investimento em renda variável que eu quero falar são os fundos imobiliários. Então, também são conhecidos pela sigla FII. Então, nada mais é que um grupo de pessoas aí que tem um objetivo em comum, né? Investir em ativos imobiliários. Ou seja, a gente pode entender os fundos, os FIs, como investimentos realizados através da Bolsa de Valores, em que o investidor compra uma ou mais cotas do fundo e pode ganhar dinheiro com a valorização da cota ou com a distribuição de rendimentos realizada pelo administrador desse fundo, né? Que é o mais buscado, assim, em fundos imobiliários. Então, o dinheiro aí que todos investiram nesse fundo, em forma de cotas, ele vai ser administrado por um gestor, como eu falei. Ele é responsável por encontrar e realizar investimentos mais interessantes e garantir uma boa rentabilidade para esse fundo. E normalmente é cobrado um valor de 0 a 10% de taxa de administração para os gestores. Então, basicamente, fundos imobiliários são uma forma muito mais fácil de você ter acesso a imóveis. Você não vai precisar comprar o imóvel, porque você vai virar dono de um pedacinho daquele imóvel através de um fundo. Você vira sócio aí de um conjunto de lojas, de shoppings, de escritórios, de galpões logísticos e vários outros tipos de imóveis, né? Então, em vez de você comprar um apartamento aí de R$1 milhão para receber aluguel só de um imóvel, você vai se juntar com vários outros investidores e juntos vocês não vão comprar só um imóvel, vocês vão comprar um prédio ou um conjunto de prédios aí. Então, normalmente a gente está falando de valores aí de R$1 bilhão, só que como o investimento é muito alto, você vai comprar cotas disso aí. Então, em vez de você estar exposto também a um único imóvel, você vai diluir seu risco. Você vai diminuir qualquer oscilação de acontecer um problema. Por exemplo, se você tem apenas um imóvel, você não tem ninguém alugando esse imóvel, você vai ter prejuízo, né? Mas se você tem, sei lá, 100 mil inquilinos, você não vai mais ter preocupação de alguém sair. Outra vantagem também se você quiser reinvestir o dinheiro que você ganha desses fundos, você pode comprar mais cotas e ganhar ainda mais com os dividendos. O que não acontece com um imóvel físico, né? Para pensar, se você tiver um apartamento, tem alguém morando no seu apartamento, você paga R$1.200 por mês de aluguel. Se você pegar aí esse dinheiro, você reinvestir nesse apartamento, você vai lá, sei lá, vou reforma o banheiro do apartamento, você não vai passar a ganhar mais em aluguel, né? Então, você não pode. E também outra coisa, se você quiser se desfazer de um fundo imobiliário, é muito mais fácil você se desfazer de um fundo que se vender um apartamento, por exemplo, né? Aí, são basicamente dois tipos. Primeiro, os fundos de tijolo. Eles são fundos aí focados normalmente em empreendimentos físicos, né? A política deles é investir na aquisição, construção ou aluguéis de imóveis comerciais. O objetivo aí de um título de tijolo é encontrar pessoas ou empresas interessadas em utilizar esses imóveis adquiridos. Aí, em troca, o fundo recebe uma renda mensal de aluguel para ser distribuída para os cotistas, né? Aí, outro tipo é fundos de papel. O fundo de papel aí tem como estratégia investir em títulos financeiros vinculados ao mercado imobiliário. Tem aí o LCI, o CRI, títulos de recebíveis imobiliários, cotas de outros fundos e entre outros. O lucro aí do fundo ele vem dos juros vem de juros e dividendos pagos por esses títulos, né? Ou a venda deles. Aí o fundo de papel ele possibilita uma boa rentabilidade, mas sem se expor ao mesmo risco dos fundos de tijolo. Aí a rentabilidade desses fundos imobiliários, como que vem? Normalmente por dois tipos. Primeiro são a valorização das cotas, né? Então, o preço unitário da cota de um fundo pode se valorizar com o tempo. Então, seja pelo aumento do patrimônio do fundo até pela variação natural do mercado. Com isso, as pessoas que investiram lá, elas podem lucrar vendendo as cotas por um preço superior ao comprado. Você comprou, aí depois um tempo subiu, você vende mais caro, né? Aí o outro jeito é a distribuição dos lucros do fundo, que esse, como eu falei, é o mais procurado para um fundo imobiliário. Fundo imobiliário, investimento imobiliário, então ele tem uma renda mensal, né? Ele é advindo aí principalmente do aluguel dos imóveis. Assim, depois de apurado o lucro líquido que o fundo teve, os fundos são obrigados a distribuir aí pelo menos 95% desse rendimento aos seus cotistas. E aí é de forma proporcional à quantidade de cotas de cada um, né? Se você tem mais cotas, você vai receber mais, se você tem menos cotas, você vai receber menos. E aí também vale lembrar
que o aluguel no fundo imobiliário não paga imposto de renda. Isso é muito bom. Só vai pagar imposto de renda se você vender a cota do fundo e essa cota teve valorização, né? Se comprou a R$ 100, você vendeu a 150, você vai pagar imposto de renda sobre isso, né? Mas de dividendos não vai pagar nada. Aí, outro tipo de investimento em renda variável são as ações, né? Creio que o mais famoso também. Então, a ação, o que é uma ação? A ação é a menor parte de uma empresa. É o investidor aí que adquire uma ação empresarial, ele vai virar acionista e vai virar sócio dessa companhia. Então, é muito importante pensar assim, como sócio. As ações são negociadas na Bolsa de Valores ou no mercado de balcão. Os preços variam aí constantemente de acordo com oferta e demanda, né? Se tem muita gente querendo comprar, o preço vai tender a subir. E se tem muita gente querendo vender, o preço das ações tende a cair. As ações aí são emitidas por empresas de capital aberto, né? Elas desejam ir, em suma, captar recursos aí para desenvolver projetos que viabilizem o crescimento, por exemplo. E esses papéis aí são negociados na plataforma, né, na Bolsa de Valores, que é um conjunto de sociedades e empresas que formam o mercado e que organiza e regula onde as ações emitidas podem ser negociadas. Normalmente as ações são de dois tipos, elas são as ordinárias e as preferenciais. As ações ordinárias aí, elas têm a sigla ON, elas são as mesmas ações que os sócios majoritários das empresas têm. Então aí se você compra essas ações, você vai virar um sócio dessa empresa, você vai ganhar todos os direitos de um sócio. No caso, você vai ganhar direito a voto para tomar decisão na empresa. Quando a empresa convocar uma reunião aí, uma assembleia, você vai poder ir lá na sede para votar também. E você também vai ganhar direito ao lucro dos produtos e serviços que elas vendem, né? Em todas as distribuições de lucros, vai cair uma quantia líquida na tua conta. E também é proporcional ao número de ações ON que você comprou, né? Mesma coisa para o voto. Quanto mais ações você tem, mais teu voto vai ter, mais peso teu voto vai ter. E aí na bolsa, elas são negociadas com o número 3 ao lado do código, né? Vamos dar o exemplo da Petrobras aí, que está no slide. É o PETR3. E aí as ações preferenciais, elas não te fazem um sócio da empresa. Elas fazem mais você como um financiador dessa empresa. Como assim? Quando uma empresa abre capital e começa a ser negociada na bolsa, ela vende parte das suas ações e ela fica com o dinheiro dessa venda. E aí, assim, se a empresa não quiser mais um monte de gente se metendo na governança e votando lá, ela só quiser o dinheiro, ela vai emitir ações PN. Mas assim, a empresa só pode emitir o mesmo número de ações PN o que ela já tiver emitido de ações ON. Aí a vantagem das ações PN é que elas dão preferência no recebimento dos proventos dessa empresa, os dividendos e juros sobre capital próprio. O que é isso? Os dividendos, né, são parte do lucro da empresa que é distribuído entre os acionistas, também na proporção do número de ações que eles têm. Como é que funciona? A empresa vai vender, né? A empresa lucra, aí ela vai pagar imposto sobre esse lucro, daí ela paga os acionistas. E você não precisa pagar você não vai pagar nenhum imposto sobre esses dividendos. Isso é que eu ia falar até pouco tempo atrás, né? Porque isso mudou. O Paulo Guedes, esses tempos, ele falou que vão começar a cobrar imposto sobre os dividendos. Pois é, vão fazer uma bitributação, né? E agora? Vocês acham que não vale mais a pena investir em ações buscando dividendos? O discurso aí é que essa tributação de dividendos não vai vir exclusivamente só como mais um imposto. Ele vai vir associado à redução da quantidade de imposto que as empresas já pagam para o governo. Ou seja, as empresas iam ter mais dinheiro, né, para investir no próprio negócio, contratando mais pessoas ou comprando mais maquinário, usando o dinheiro da melhor forma que ela achar possível, né, até dando mais dinheiro para distribuir para os acionistas. E dessa forma, tipo, a empresa deixa de pagar para o governo um dinheiro que ela pode usar justamente para fomentar a economia real, né? E aí sim, eles vão tributar os acionistas, que eles recebem os dividendos e eles não contribuem para gerar emprego. E no cenário que a gente está agora, de pandemia, eu creio que todo mundo sabe o quanto que esse assunto está em pauta, né, do desemprego. Mas isso também já é outro assunto, né, vamos voltar para a Bolsa. E
respondendo a pergunta, né, se dividendos não vão valer a pena, tudo vai depender de como que vai vir essa tributação. A fala do Guedes, ela dá a entender que um vai compensar o outro, pois a empresa ela vai ter mais dinheiro para distribuir dividendos. Então, mesmo pagando impostos agora, você vai estar recebendo mais dinheiro. Aí, mas a gente vai ter que esperar para ver se realmente vai compensar, né? E outro jeito de remunerar, né, os acionistas é o juro sobre capital próprio. É outra forma aí da empresa remunerar os acionistas. Eles são meio considerados como despesas financeiras para a empresa. Então a empresa não paga imposto sobre eles. Tá bom, né? No Brasil não vai pagar imposto. Essa foi boa. Aí, nesse caso, antes de você receber esses juros sobre capital próprio, 15% do que a empresa te pagou, eles ficam retidos na fonte para pagamento de impostos. Então você nem vai ver esse dinheiro. Aí as ações PN, as preferenciais, elas são negociadas na bolsa com o número 4, ao lado do código. Por exemplo, aí da Petrobras de novo, né? PETR4. Mas assim, tanto as acionistas de ações ordinárias quanto de ações preferenciais, eles recebem esses proventos. O que pode acontecer é que os de ações PN, né, as preferenciais, podem receber mais que os de ON. Aí, assim, os lucros eles são distribuídos a cada exercício contábil da empresa. Isso aí pode ser uma vez por mês, uma vez por trimestre, semestre, depende da empresa. E aí, assim, vocês também podem apostar contra o mercado, fazendo vendas a descoberto aí, ou short sell, né, que em inglês. Assim, galera, caso o investidor aí parta do pressuposto que um ativo vai cair de preço nos próximos dias aí, por especulação, mesmo que se ele não possui o papel em aplicações, né, se ele acha que um papel vai cair, ele não possui, ele tem a necessidade de consultar, né, o BTC, para ver se tem a disponibilidade de alugar esse papel. Esse BTC, o que é o BTC? Ele é sigla para banco de títulos. Ele é um ambiente onde os doadores podem disponibilizar ativos para que esses mesmos sejam alugados por outros investidores para qualquer fim. Então, o investidor aí que realiza uma venda descoberta, ele necessita em algum momento também recomprar as ações para o devedor, para devolver ao doador, né? Aí o grande problema é que as ações podem subir. Então, dessa forma aí, se o mercado for para o lado contrário do que o investidor estava pensando, a perda vai ser ilimitada, né? Então, quem realiza aí venda descoberto, ele também, outra coisa, né? Quem realiza venda descoberta, ele tem que pagar um aluguel para o doador dessa ação. Ele pode ser tão elevado quanto a 10% ao mês, né? É bem altinho esse valor. E então, assim, a ação ela deve cair o suficiente para compensar essa a taxa de aluguel paga, né? Aí, assim, os mercados evoluem para cima, né? A longo prazo, normalmente é para cima. Então, isso que mostra aí a história de praticamente todas as bolsas de valores do mundo. Embora existam aí períodos de forte baixa, né? No longo prazo, o mercado costuma evoluir. Então, dessa forma, realizar uma venda descoberta é agir contra a tendência natural do mercado. Por isso, aí, quando você realizar uma venda descoberta, o investidor tem que estar muito certo de que a empresa especificamente não vai prosperar. Então, basicamente é assim, você pode apostar contra, se você não tiver, você pode alugar as ações nesse banco de títulos aí para você apostar contra, e aí você faz a operação. Posso dar dois exemplos assim. Um deles seria de Brumadinho, eu acho que todos vocês lembram, né? A falha das barreiras lá, né, de Brumadinho. Se tinha alguém, acho que isso não tinha como ninguém prever, né? Mas creio que se alguém estava esperto lá, tinha meia prontos os papéis lá. Quando caiu, quando deu o desastre, todo mundo começou a falar na televisão, e caiu. Então, o que ele podia fazer? Ir lá correndo, vende, faz uma short sell, fala que aposta contra o mercado, fala que vai cair nas ações da Vale, porque com certeza caiu, né? Depois daquela queda, caiu muito. Outro exemplo também é agora, nessa crise que a gente está tendo em 2020.
foi o estopim da crise, foi o Covid, assim, foram um pouco mais coisas, mas o Covid foi o estopim, a gota d'água que fez cair a bolsa, agora em 2020. Mas essa crise já estava prevista desde o começo de 2019, já tinha gente vendo que já ia cair, tinha coisa errada, que ia vir crise pela frente, então tinha gente que já estava muito ligada, tanto que teve muita gente que fez venda descoberta e ganhou dinheiro, ou gente que tirou todo o dinheiro de ações da bolsa antes que caísse, para conseguir se proteger bem. Então, tem eventos que são previsíveis, digamos assim, tem eventos que não. Só que, então, venda descoberto é um pouco mais avançado, tem que estar bem certo do que está fazendo. Aí, temos também os fundos de investimento. Aí, assim, fundos de investimento, eles são meio que um condomínio de investidores. Eles reúnem aí recursos de diversas pessoas para que sejam aplicados em conjunto no mercado financeiro. Aí, tipo, os ganhos obtidos com as aplicações aí, elas são divididos entre os participantes. Aí é a mesma coisa, na proporção do valor depositado por cada um, né? Quanto mais você deposita, mais você ganha. Então, a soma do dinheiro dos investidores, ele forma o patrimônio do fundo, ele é aplicado por uma instituição profissional ou um gestor. Aí as decisões, o que fazer com os recursos, eles já obedecem objetivos e políticas que são pré-definidas. Esses investimentos também podem ser bem-sucedidos ou não, né? Aí isso vai determinar a valorização ou desvalorização dessas cotas desse fundo. Então, assim, basicamente você vai dar o dinheiro para algum profissional investir por você. Aí, assim, é possível você encontrar dados de quanto que rende esse fundo antes de você investir nele. Aí, normalmente, os fundos são compostos por investidores investimentos, na verdade, que o gestor julga que vão dar um bom retorno a determinado tempo. E claro que isso tem custo, né? Se tem alguém cuidando, tem alguém atrás, tem um profissional por trás, vai ter um custo. São custos, as taxas de administração e de performance. Então, cada fundo tem sua taxa, que é para cuidar, e quanto melhor esse fundo for, um pouquinho mais essa taxa de performance, né? Aí eu tenho 2 exemplos aqui. Como eu falei, a gente pode encontrar na internet, né? Tudo pré-definido, quanto que rendeu. Tem tudo assim, antes de você entrar no fundo, tem tudo na internet que você pode achar. Eu vou mostrar aqui para vocês 2 exemplos. Só deixa eu só acertar aqui. Esse primeiro fundo aqui é o Versa Tracker. Podem ver aqui que ele mostra a rentabilidade do fundo versus a rentabilidade do CDI, né? Podem ver que o CDI é essa linha vermelha. Ele é é renda fixa, né? Ela é linear. E podem ver que normalmente em bastante tempo aqui, ele sempre fica acima desse CDI. Então a gente já pode ver isso. Isso é uma coisa boa, né? Render mais que o CDI. E tem tudo aqui, gente. A rentabilidade, aqui em 2020, aparece tudo que vocês precisam saber. Quantos meses ficou positivo, quantos meses ficou negativo, maior retorno, rentabilidade em ano, num todo, que foi 52%. Aí que a gente pode ver o que é composto esse fundo. Esse aqui, que eu estou mostrando para vocês, ele é um fundo que é meio um mix assim de renda variável e renda fixa. Tem aqui, ó, títulos públicos, tem ações, 26% de ações, 35% em títulos públicos, tem 19% em obrigações, cotas de fundo, tem tudo aqui. E aí eu vou mostrar exemplo de outro aqui também, para vocês verem. Esse é o GTI de Mona Brasil. Aqui também temos a rentabilidade dele, só que é com o Ibovespa, né? Isso aqui é de renda variável, isso aqui totalmente renda variável. Aquilo lá era uma mistura, esse aqui é total renda variável, então ele já compara com o Ibovespa, que é o indicador
das ações do Brasil, né, que eu falei para vocês lá no começo. Então pode ver que ele fica desde 2000 final de 2009, ele fica acima do Ibovespa, sempre está trabalhando acima, então a rentabilidade dele é maior. E mesma coisa, tem tudo que vocês precisam saber, quanto que rendeu, meses positivos, quanto que, olha, como um todo, quanto que ele rendeu, 346%, todos esses anos aí, e tudo que ele é composto de ações, obrigações, cotas, ações, tem tudo aqui. E vamos lá para o próximo, né? Seriam os derivativos. Assim, sobre a maioria dos investidores, todo mundo acha isso. Os derivativos são considerados aí os ativos mais complexos da renda variável. Eles são aplicações que, como o próprio nome já fala, né? Eles derivam e dependem, né, de outros ativos. Eles podem ser tanto físicos, como café, ouro, commodities em geral, quanto financeiros, ações, taxas de juro, câmbio e por aí vai. Os derivativos podem virar uma salada, na verdade, como eu falei, que são complicados, porque assim, até um derivativo pode depender de outro derivativo, mas assim, na prática, a ideia é simples, assim, se a gente levar em conta que a premissa básica é que assim, o derivativo dele depende de outro ativo para operar no mercado financeiro. Um exemplo fácil aí, é o investimento em ativos naturais, como o petróleo. O mercado futuro do petróleo é uma modalidade de derivativo. Por exemplo, na prática, ele funciona assim, mais ou menos. O preço atual do petróleo, ele acaba sendo ativo de referência para o preço futuro do mercado futuro do petróleo. Portanto, assim, o investidor ele aplica e prevê um valor que o petróleo pode chegar no futuro baseado no preço atual. Aí, assim, o investidor ganha aí com a variação positiva e perde com a variação negativa dessa aplicação, né? Esse tipo de movimento também serve como proteção. Ou seja, se o petróleo está desvalorizado no mercado à vista, o mercado atual, o investidor pode aplicar um derivativo no mercado futuro para compensar a perda no mercado à vista. É meio complicado, né? Mas é isso aí. Essa mesma ideia pode ser aplicada como o dólar, por exemplo. Assim, se o mercado futuro da variação cambial do dólar, ele deriva também da mercado à vista do dólar, né? Vamos dar um exemplo. Vocês devem ter visto, ouvido falar que esses tempos atrás o preço do barril do petróleo caiu muito, né? Chegou a ficar negativo, tanto que o preço da gasolina baixou bastante, caiu bastante o preço, né? Então, quem previu a crise do petróleo, porque estava tendo várias rixas e intrigas lá com países, e estava acontecendo vários problemas com o petróleo, estoque de petróleo. Quem estava ligado nisso podia estar esperto assim poderia estar investindo na queda do petróleo no mercado futuro para fazer um dinheiro, né? Investimento também que a gente precisa falar, principalmente agora, é o ouro. O ouro aí, ele funciona de uma forma distinta dos outros investimentos de renda variável. A ideia de investir em ouro, ele é usada normalmente para proteger o dinheiro em períodos de crise inflacionária. Crise inflacionária é quando tem uma perda do valor do dinheiro, né? E, assim, o ouro ele não sofre dessa pressão porque ele é um bem precioso e é totalmente escasso, né? Diferente do dólar ou qualquer papel moeda, que o Banco Central do tal país pode emitir mais notas a qualquer hora, quantas ele quiser, e com isso ele impulsiona a inflação, né? Aí, então, por essas características, o ouro acaba sendo uma segurança no mercado de renda variável. Então, assim, você, em períodos de crise, você quer proteger seu dinheiro, você tem que investir em ouro. Isso não é uma recomendação, já falo agora, não estou recomendando nada, não é uma recomendação, mas assim, isso aí, o ouro ele é um ativo para períodos de crise, é que nem agora, a gente está vivendo 3 crises, né? É uma crise de saúde, crise econômica e crise política. Então, para períodos de crise, para você proteger, para você é um bem que não se desvaloriza como o papel moeda, né? Então, como eu falei, não é uma recomendação, mas ele é um ativo para períodos de crise, para proteção. Também temos o mercado futuro,
Assim, o mercado futuro é onde se negocia contratos de compra e venda de produtos que só vão ser realizados no futuro. Ele pode ser milho, café, soja, boi gordo, dólar, índice, Bovespa, o S&P 500, Nasdaq, por aí vai. Qualquer um aí pode investir no mercado futuro, porque os contratos do mercado futuro não são negociados pelo valor total. Aí assim, você não vai precisar comprar ou vender nenhum produto. Quando você adquire os contratos, você está comprando apenas o direito sobre as oscilações do valor sobre ele. Então, você está comprando o direito de você vender mais caro, ou você está comprando o direito de você comprar mais barato, sabe? Mas isso aí. E também, como qualquer título de investimento, a oferta e procura faz o ativo oscilar, né? Se você vai compra na baixa e vende na alta, você vai ganhar. Se você faz o contrário, você perde. E é uma coisa muito boa, a diferença, na verdade, do mercado futuro é que você pode se alavancar muito. O que é se alavancar? Você pode, com um dinheiro muito baixo, você pode gerar valores muito mais altos, assim, com, com 20, você pode fazer valores 200, 300%, só que assim, o risco também é muito maior, né? Como você pode ganhar, você pode perder isso aí. Então tem que ficar muito ligado. Aí assim, galera, eu vou também falar como analisar uma ação, coisas que você precisa ver antes de você comprar uma ação, para o longo prazo, né? É isso aqui tudo para longo prazo, não é para você comprar uma ação, fazer day trade, swing trade, nada disso. É para você comprar uma ação para você manter para uma carteira a longo prazo, buy and hold. Também não é uma recomendação, não estou falando assim, olha isso, olha só isso aqui. Não, eu peguei 5 pontos que eu acho muito importante, que eu acho que não podem faltar para você analisar uma ação, antes de você comprar uma ação ou comprar uma empresa. Eu vou falar isso para vocês aqui. Primeira coisa que a gente precisa olhar é para a lucratividade. A gente tem bons indicadores aí para lucratividade. A gente tem o ROI, a gente tem o ROIC, tem a margem líquida. Eu vou falar mais sobre o ROI aqui, porque também não posso falar sobre tudo também para analisar uma ação, porque é muita coisa, é muito indicador. Eu ia ficar 8 dias aqui gravando, então eu vou falar sobre os mais importantes. Então vamos lá. O primeiro é o ROI, que é o retorno sobre capital social, que é o Return on Equity. Esse indicador aí mostra a porcentagem de retorno que a empresa está dando sobre o dinheiro dos acionistas. Em outras palavras, ela mostra quanto que a companhia gerou para cada real investido. É assim, é comum a gente encontrar um ROI alto para companhias em crescimento. E companhias que já estão mais estáveis, assim, já são grandes, já estão no mercado há tempo, elas possuem um ROI menor. Então, o ROI aí, ele é uma indicação clara como que a empresa está remunerando os acionistas, né? Aí assim, galera, quase nunca o lucro é igual ao caixa gerado pela empresa. Ou seja, se uma empresa vai lá, teve prejuízo, ela vai ter um ROI negativo. Só que isso não quer dizer que ela deixou de gerar caixa positivo e não remunerou os acionistas, né? Vou dar um exemplo, seja um ROI de 10%, essa é a taxa que nos últimos 12 meses a empresa remunerou o capital dos acionistas. A fórmula é o lucro líquido sobre o patrimônio líquido. E aí, assim, eu não esqueci de falar, na verdade, mas eu vou passar várias fórmulas, vários valores, cálculo aqui, mas vocês não vão precisar calcular nada disso, não precisa fazer conta, nada. Tem um site bem legal, que na verdade está nesse slide passado aqui, que é o Status Invest. Ele mostra tudo que eu vou calcular, ele vai estar nesse site aqui. Depois eu vou dar uma mostrada, eu vou mostrar para vocês, dar alguns exemplos. E aí, essa forma do ROI também tem lá, não precisa calcular nada. Aí outra coisa que a gente precisa olhar para uma empresa ou ação, antes de comprar, é o endividamento. Eu vou falar sobre 2 indicadores de endividamento. Um deles é a liquidez corrente e a liquidez seca. Aí, o que é a liquidez corrente? Ele é um indicador e ele é utilizado para medir a capacidade que a empresa tem a curto prazo, que é abaixo de 12 meses, de arcar com todas as suas dívidas. Assim, ó, uma empresa ela tem uma série de coisas que ela tem para receber. Isso vai ser o ativo circulante. E ela também tem uma série de coisas para honrar no curto prazo. Isso vai ser o passivo circulante. Aí, o ativo circulante pelo passivo circulante é a liquidez corrente.
Aí, assim, se for igual a 1, legal. Ela tem o mesmo número de dinheiro, mesmo tanto de dinheiro quanto de coisa que ela tem que pagar, né? Honrar. Mas se for 2, por exemplo, ela tem 2 vezes o dinheiro quanto ela tem de compromisso, coisa para pagar no curto prazo. Então, bom, né? Só a gente tem que cuidar com liquidez corrente de empresas de varejo, porque assim, empresas de varejo normalmente tem queima de estoque, né? Faz promoção lá. Então ela pode usar o estoque como uma queima de estoque e o valor vai ser menor, né? Então é aí que entra a liquidez seca, que é a mesma coisa que a liquidez corrente, só que nesse caso a gente vai subtrair o valor do estoque do ativo, da liquidez corrente, né? Do ativo, perdão, do ativo circulante. É a mesma coisa, só que a gente tira o valor do estoque. Outra coisa que a gente precisa olhar, com certeza, é o crescimento da empresa, a ação. A gente vai falar de 2 indicadores aqui, mais importantes. Primeiro, o CAPEX, sobre a depreciação. CAPEX o Capital Expenditure, ele é a quantidade de recursos financeiros alocados para a compra de bens e capital de uma determinada empresa, né? É o dinheiro que você vai investir no negócio, tipo, vou abrir um restaurante, quanto dinheiro você tem para investir nesse restaurante? Esse é o CAPEX. Aí, assim, é importante que esse CAPEX seja maior que a depreciação das suas coisas, né? Vamos dar um exemplo. A empresa tem equipamentos avaliados em 100 milhões de reais. Digamos também que a depreciação dos equipamentos foi 10%, ou seja, 10 milhões, né? Aí a empresa fala que investiu um CAPEX de 5 milhões. Tipo, a empresa tá investindo um valor menor do que os materiais se depreciaram. E o legal seria que ela investisse um valor maior, né, para ela crescer. Aí outro indicador seria o CAGR, receita líquida. O CAGR é a taxa de crescimento anual composta, o Compound Annual Growth Rate. Primeiro, antes de a gente falar, a gente tem que ver o que é o EBITDA, né? O EBITDA é o lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Assim, por somar ao lucro, a depreciação, a amortização, ele é meio que um indicador próximo aí ao potencial de geração de caixa da empresa. Para calcular, a gente tem essa fórmula aí, como eu falei, não precisa calcular, mas eu vou mostrar como é que é. A gente tem essa fórmula, que é o valor final sobre o valor inicial, tudo isso elevado a 1 sobre o período de anos. Então, vamos fazer assim, eu quero calcular o CAGR de 5 anos de tal empresa. Então, assim, você vai pegar o EBITDA, 5 anos, né? Então, você vai pegar o EBITDA do valor final. EBITDA do ano 5 sobre o EBITDA do ano 1, aí tudo isso elevado a 1 sobre 5, né, que é o período de anos. Vai ser igual, né, o valor em porcentagem. Esse valor em porcentagem aí, que vai ser igual a isso, né, é o crescimento composto anual da empresa. É assim, a gente quer ter uma noção de como que essa empresa conseguiu crescer em períodos bons e períodos de crise, né? A gente dá o período de tempo que a gente quer e a gente consegue ver isso aí. A gente acaba vendo isso, acaba usando isso aí para saber como que a gestão da empresa se comportou e o que ela conseguiu fazer em termos de crescimento. Aí também, muito importante, a gente precisa olhar para a governança corporativa. Assim, ó, a gente precisa pensar que a gente vai virar sócio das empresas. E como eu falei no começo, é muito importante a gente pensar assim, a gente vai virar sócio da empresa e sócio das pessoas que mandam na empresa. Então você não quer que as pessoas que mandam tomem decisões idiotas, decisões não pensadas, não profissionais. Você não quer também que elas estejam envolvidas em escândalos, polêmicas. Você tem que procurar uma governança corporativa bem cristalina e bem positiva. A gente pode falar do tag along, pode falar do histórico dos sócios também, né? Mas o indicador muito legal que eu gosto é o skin in the game, o pele em jogo, né, em português. Assim, eu acho que a gente tem que preferir que os executivos também sejam sócios das empresas, né? Que eles também têm uma pele em risco. Pois assim, se os resultados da empresa são consequências dos atos desses executivos, você quer que eles estejam alinhados com você, né? Então, se os sócios não têm ações da própria empresa, como que você vai ter confiança do que está sendo feito lá? Isso você consegue ver, você pode entrar no site da CVM, o site da CVM tem lá, se os acionistas, os executivos têm ações das empresas. Outra coisa, a gente precisa falar do preço, a gente precisa ver o preço, pensar no preço.
Só dar um exemplo simples. Dar um exemplo, sei lá, um tênis da Nike. Você gostaria de ter um tênis da Nike? Sim. Então, mas o tênis custa 20 mil reais. E aí, eu ainda gostaria? É isso aí, né? O preço tem que ver se se a empresa está barata, se está cara. O indicador mais famoso aí que a gente pode falar é o PL, que é o preço da ação, preço sobre lucro, né? Preço da ação sobre lucro por ação. Ou também valor de mercado da companhia sobre o lucro líquido da companhia. Nada mais é que o tempo que a empresa vai levar para te pagar. Então, assim, se o PL for 10, por exemplo, o investimento que você fez levaria 10 anos para se pagar. PL 10 levaria 10 anos. Se o PL for 5, ele levaria 5 anos para se pagar. Então, assim, ele dá uma ideia do quanto que o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. Então, assim, quanto maior o PL, maior a disposição do mercado. Assim, alguns investidores aí interpretam o PL alto como uma ação muito cara. No entanto, pode também indicar que o mercado tem grandes expectativas sobre a ação. Portanto, estão pressionando o preço para cima, né? Aí, assim, é importante vocês não olharem só um indicador separado. Tipo, essa empresa aqui tá barata, mas vai ver ela não está crescendo nada. Ou, essa empresa está barata, está crescendo, mas vai ver a governança corporativa está ruim. Então, é muito importante vocês não olharem uma coisa só, uma coisa separada. É bom vocês olharem o máximo de coisas possíveis, isso aí, pelo menos isso aí que eu mostrei para vocês, no mínimo isso aí. Olharem tudo junto, assim, vários indicadores juntos, para você ter uma noção boa de tudo que está acontecendo. E eu também vou falar para vocês como analisar um fundo imobiliário. Eu vou falar de várias coisas e é a mesma ideia da. Antes, na verdade, eu vou mostrar para vocês como eu vou mostrar para vocês o Status Invest lá, o site que eu falei. Aqui. Vou mostrar para vocês um pouquinho aqui. Eu até perguntaria para qual ação vocês querem ver, mas como é gravado, eu não posso perguntar. Vou ver do Itaú. Opa, foi pro U, né? Vamos ver os exemplos do Itaú. Tem tudo aqui, ó. Cotação, quanto que tá o preço, em 5 dias, se quiser botar 5 anos aqui, quanto que o preço só subiu, como eu falei, longo prazo, só normalmente desenvolve para cima, né? Aqui crise, caiu um pouco, tá? Um pouco de recuperação. O que mais? Ó, todo aqueles valores que eu falei, PL tem aqui 12 anos para ser pago, para se pagar, né? Aqui EBITDA, cadê? ROI, que eu falei para vocês lá, que é o retorno sobre o capital, né? Investido, margem líquida, como eu falei, tem tudo aqui. Dividendos, quanto que foi pago de dividendos, ó. Aqui tem os anos que foram bem a mais, né? Mas tudo que foi pago de dividendos. Patrimônio líquido, ativos circulantes, tudo aquelas coisas que eu mostrei, tem tudo aqui. O site é muito legal. Não estou fazendo propaganda para o site, não. É que é muito bom mesmo. Então, como eu falei, não precisa calcular nada, tem tudo aqui nesse site. É só vocês usarem. Statusinvest.com.br. Anotem aí. Ou peguem no slide. E é isso aí, tem tudo. O que vocês quiserem ver vai estar aqui. E vamos para os fundos imobiliários agora. Então, como eu falei, é a mesma ideia de como analisar uma ação, mas vamos falar com fundos, né? É a mesma ideia. Tem várias coisas que eu vou mostrar, contas e tal, mas tem tudo no Fundos Explorer. Não precisa calcular nada, eu só vou mostrar para vocês verem como que é. E mesma coisa também que eu peguei várias coisas que eu acho importante para vocês olharem antes de você comprar um fundo imobiliário. Depois eu também vou mostrar um pouquinho um fundo nesse site aqui. E agora eu vou falar para vocês de todos esses pontos importantes para vocês olharem. Deixa eu ver se está compartilhando certinho aqui só.
Então, beleza, vamos lá. Então, a primeira coisa para a gente olhar, para analisar um fundo imobiliário, é a taxa de vacância. A taxa de vacância é assim. É o quanto que é o potencial total de aluguel dos imóveis desse fundo aí está deixando de ser utilizado. Então, por exemplo, o espaço total é 1.000 metros quadrados. O espaço vacante é de 100 metros quadrados. A taxa de vacância é 10%. Então, o espaço vacante é o que não está sendo utilizado, né? Então, quanto mais baixa, mais inquilinos estão pagando aluguel e, portanto, mais rentabilidade para os cotistas, né? É bom a gente também analisar o histórico de vacância, né? Para a gente ter uma visão como que é a vacância na média. Porque, assim, vai que o presente é um ponto fora da curva. Outra coisa que a gente precisa analisar é o dividend yield, isso em ações, em fundos imobiliários, em tudo. Dividend yield é muito importante. Você já sabe, né, a relação percentual aí entre o que você investe e o que você recebe de rendimento, é isso. Por exemplo, a cota do fundo está R$100, o rendimento está R$1 por cota. O dividend yield é 1%. Quanto mais alto, melhor, né? E também o ideal é você buscar um dividend yield acumulado, não no todo, para você eliminar a possibilidade de pegar um único momento que o fundo aí está pagando um dividend yield alto. Que nem no Itaú, o Itaú sempre paga dividend yield bom, né? Dividendo bom. Mas tinha uns pontos. Ali não era nada ruim, mas tinha uns pontos que era mais acima. Eu acho que vocês devem ter visto ali. Mas assim, é bom vocês olharem para vocês terem uma noção do histórico, se ele sempre paga coisa, paga bastante, ou às vezes ele não paga nada, sabe? É bom você ter uma visão geral. Outra coisa para vocês olharem é o P sobre VPA, que é o preço da cota na bolsa sobre o valor patrimonial por ação. É assim, ele representa o quão mais caro ou quão mais barato está sendo negociado as cotas do fundo, né, na bolsa, né, em relação ao quanto que foi avaliado o patrimônio físico desse fundo. É assim, o valor patrimônio precificado pelo mercado, ele é o preço das cotas vezes a quantidade de cotas emitidas. O valor patrimônio avaliado é por quanto dinheiro que o gestor desse fundo conseguiria vender os imóveis desse fundo fora da bolsa. Então, por exemplo, o valor da cota é R$120. O valor patrimônio avaliado, quanto que ele conseguiria vender fora, né? É R$75 milhões. Foram emitidas 500 mil cotas. Aí o VPA é assim, o valor patrimônio avaliado, 75 milhões, sobre cotas emitidas, 500 mil. Vai dar R$150 por cota. Ou seja, esse fundo está barato. 120 por 150, né? O P sobre VPA, 120 sobre 150. Vai dar 0,8. É assim, se for menor que 1, né, é a subvalorização da cota em relação ao que ela foi avaliada. Se for maior que 1, é a supervalorização. Então, assim, as cotas subvalorizadas podem ser uma grande oportunidade, só que também elas podem ser um indicador de graves problemas aí, estruturais ou pontuais que estão ocorrendo dentro desse fundo. E as cotas supervalorizadas elas podem representar uma compra mais cara, mas também elas podem representar uma precificação futura do mercado, com a justificativa que o gestor vai comprar novos imóveis e assim vai adquirir mais inquilinos, que vão pagar mais aluguel e vai aumentar a sua rentabilidade, né? A liquidez também a gente precisa olhar, que a liquidez nada mais é que a facilidade que o fundo te dá de vender suas cotas. Quanto mais gente estiver negociando as cotas do fundo, mais fácil vai ser de você comprar mais, ou você se livrar delas. E isso vai ter no site, sempre é mensurado por volume, né? Liquidez fora da bolsa, né? O termo liquidez é a facilidade que você consegue transformar uma coisa em dinheiro, né? Ou em ativos, na verdade. Diversificação é muito importante também, né? Diversificação nada mais é que a quantidade de ativos. Quantos imóveis que um fundo tem. Quanto mais imóveis, mais diversificado ele é. E menores os riscos de inadimplência, né? Ou possíveis problemas regionais, assim, se tem um problema, tem fundo só em Ponta Grossa, tem um problema em Ponta Grossa, você vai ser mais exposto. Mas tem fundo em Ponta Grossa, Londrina, Guarapuava, várias cidades, você diversifica mais, assim, e é menos risco, se corre menos risco, né? Localização, é muito importante a gente olhar para isso. Imóveis
bem localizados aí, eles tendem a ter uma alta procura e com isso uma baixa taxa de vacância, né? Então, você tem que saber se o imóvel está num lugar que tenha demanda pelo serviço que ele oferece. Assim, a renda recorrente é uma outra coisa também. É só você tem que verificar se o fundo paga valores consistentes que não variam muito ao longo do tempo, né? Que é os dividendos. Mesma coisa de dividend yield também, para você ver se não está pagando só agora. Ah, pagou só 3 meses, depois nunca mais pagou. Você tem que ver numa média, assim, se ele está pagando bem. A relação com os investidores é muito importante. Assim, a divulgação dos relatórios gerenciais é feita constantemente. Eles são claros, são objetivos. O gestor avisa aí para os cotistas o que tem acontecido nos imóveis, o que ele tem feito a respeito. Se tudo isso é feito, tem grandes sinais que é uma boa gestão. Você consegue ver também em comunicados lá no site Fundo Explorer. Outra coisa para vocês verem é a renda média anual real acima dos títulos públicos. É assim, galera, não faz sentido você escolher investimentos de renda variável que estão rendendo menos que investimentos mais seguros que a adição da renda fixa, né? Em alguns relatórios isso já é feito, é só você ver nos relatórios lá que é performance do fundo versus CDI, já tem pronto lá. Para calcular essa performance, tem que levar em conta a valorização das cotas num período de tempo, mais os rendimentos que você recebeu desse fundo no mesmo período de tempo. No caso, você vai pegar a porcentagem de valorização das cotas e vai somar com o dividend yield no mesmo período. Ó, o exemplo. 1º de janeiro de 2019, o valor da cota era R$100, o rendimento era R$1 por mês. E em 1º de janeiro de 2020, o valor da cota foi para R$110, o dividend yield acumulado de um ano, né, que foi um ano depois, foi 12%. Então você pega o valor a valorização da cota, que foi 10%, 100 para 110, 10%, e o dividend yield acumulado, que foi 12%, você pega 10 mais 12 vai dar 22%. Aí você só compara quanto que rendeu o CDI, né? Aí assim, você tem que também, com certeza, ver a performance em relação ao IFIX, né? O IFIX, como eu falei, é meio que o Ibovespa dos fundos imobiliários, é o índice dos fundos, né? Ele tem a média ponderada de 83 fundos imobiliários na bolsa, e o peso que cada um desses fundos tem nesse índice está principalmente relacionado ao seu patrimônio e à sua liquidez. Então é ideal você escolher um fundo que esteja performando acima da média, né? Aí agora eu queria trazer duas frases do maior investidor do século, talvez até melhor de todos os tempos aí. Primeiro, assim, galera, como ele fala aí, o mercado foi feito para transferir dinheiro dos impacientes para os pacientes. Assim, a Bolsa de Valores é um lugar muito legal, eu gosto muito desse assunto. Se vocês investirem com o tempo, se vocês estudarem, botarem um esforço nisso, com certeza vocês vão dar muito certo, vão gerar dinheiro, vão transformar, vão transformar a vida de vocês. Só que assim, paciência, vão com calma. O poder dos juros compostos é no longo prazo, é em anos. Isso desenvolve tempo, leva tempo, sabe? Não acredite em gente vendendo fórmula de ficar rico do dia para a noite. Ah, eu te prometo 3.000% disso aqui. Se vocês ouvirem isso, caiam fora, não acreditem, não tem que ficar rico do dia para a noite. Você tem que ser paciente. Você tem que. Na bolsa, no juro composto, se vocês estudarem, vocês forem consistentes, fizerem decisões certas, assim, forem com o tempo investindo certo, estudando, levando, com certeza vocês vão se dar bem, vai ter um retorno muito bom isso com toda certeza. E outra frase, eu vou te ensinar como ficar rico, né? Eu vou te ensinar como ficar rico. Tenha medo quando os outros são gananciosos, seja ganancioso quando os outros estão com medo. Eu falo isso principalmente no período que a gente está agora. Assim, toda crise é a mesma coisa. Toda crise é a mesma coisa. Quando tá lá em cima, a bolsa tá voando, tá todo mundo, nossa, todo mundo bem, a economia voando, todo mundo tá eufórico, comprando ação e tudo caro, e comprando ação, todo mundo tá eufórico. Tenha medo, fique esperto, não tá certo. Não que não tá certo, mas se tem problemas aí, fique esperto.
Porque sempre foi assim, a galera fica gananciosa, fica eufórica, cai. Cai não, mas é que vem uma crise, assim, sabe? Vem que nem 2008 foi a crise imobiliária, em 99 foi a crise da tecnologia, o boom da tecnologia, né? Então, normalmente de 10 em 10 anos tem alguma crise, assim, e normalmente antes dessas crises as pessoas estão eufóricas, e quando cai, quando despenca, tu tá lá embaixo, todo mundo fica depressivo, todo mundo tá com medo. E o Warren Buffett fala que é essa hora de você entrar, é essa hora que você encontra bons preços, assim, que quando tá lá embaixo todo mundo sai da bolsa, todo mundo já perdeu dinheiro, já fez cagada, então é bom você entrar. E o que eu quero falar é que fiquem espertos, porque a gente já teve uma queda e agora a gente ainda está no meio do problema. A mídia faz parecer que está tudo bem, que tá todo mundo comprando, todo mundo produzindo, mas não está. A gente ainda está no meio do problema, a gente tem muito problema estrutural, problema financeiro, ninguém está produzindo, já está tendo fraude, a inflação está voando, muito desemprego e tá todo mundo começando a ficar eufórico de novo. Então, o que eu quero dizer com isso? Esse momento, principalmente, tenham cuidado de entrar na bolsa. Às vezes, pode entrar uma pessoa com pouco dinheiro e fazer alguma cagada, perder um dinheirinho ali, beleza. Mas se entra uma pessoa com patrimônio da vida inteira, pode acontecer alguma coisa. Então, assim, é muito estudo. E nesse período de crise, assim, dessa loucura do mercado, tem um tanto de cuidado, sabe? E, e é isso aí. Agradeço a quem ficou até o final, quem gostou desse curso. Agora que vocês conhecem um pouquinho mais sobre a Bolsa, vocês podem estudar mais, podem conhecer, buscar, ir atrás, assim, porque é um assunto, como eu falei, pode mudar a vida de vocês. Se vocês levarem a sério, se vocês gostarem disso, vocês podem transformar mesmo. Então, é isso aí. Muito obrigado para quem acompanhou. Eu só recomendar alguns canais no YouTube, porque assim, um jeito que eu acho muito interessante de pessoas iniciantes estudarem é por canais de YouTube, porque assim, a bolsa foi feito para ser um assunto complicado, para ficar difícil de entender para não chegar qualquer um ali, não chegar ninguém junto ali com a galera da Wall Street lá, com os caras altos em cima dos prédios lá. Então, foi feito para ficar confuso, termo técnico confuso, assim. Então, se você pega um livro de investimento, pega uma coisa mais técnica, fica difícil, sabe? Para você começar é ruim. Então, por que eu falo pro canal do YouTube? Porque hoje em dia, no YouTube tem tudo, né? E esses canais, assim, eles dão muito mastigado. Eles mastigam muito, entregam muito mastigado o conteúdo para vocês. São 3 canais que eu vou recomendar. Um é o Primo Rico, outro é o Jovens de Negócios, né? Que é do Bruno Perrucho. É Jovens de Negócios. E outro da Natália Curry, que é Me Poupe, né? Então, são esses 3. Recomendo que vocês assistam, procurem, lá tem muita coisa. Eu acho que iniciante é melhor estudar por lá, que vai ser bem mastigado. E conforme vocês forem pegando, conforme vocês forem gostando, vai comprando livro, vai vendo essas coisas, e é isso aí. De novo, obrigado pela atenção, quem gostou, e é isso aí.